louvando. Os adolescentes, os jovens também, apesar de ser culto de ensinamento, mas dá para vocês louvarem. É possível? Amém? Após as senhoras, jovens e adolescentes juntos também adorando o nome do nosso Deus. Todos acharam? Leiamos a palavra do Senhor. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição no reino e na perseguição de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, e que dizia, o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e com os olhos como chama de fogo. E os pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que, depois destas, hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Som tremendo. Isso aqui é o cuidado do Pai, é o cuidado de Deus. Vamos apresentá-lo, agradecer primeiramente a Deus por essa dádiva tão preciosa, pedir para o nosso presbítero, irmão Edson, está dando graça pela palavra, e agradecer pela vida do Júlio e apresentá-lo, que Deus continue estendendo as suas mãos sobre ele. Após as senhoras louvando o Senhor. Vamos continuar orando pelo irmão Luciano, já foi orado no início, o nome dele está na lista da campanha, ele ainda se encontra internado, está internado ainda, né? Procedimento médico, e Deus é poderoso para restabelecer a sua saúde. A Tamires também, ore pela Tamires, Deus venha estender as mãos sobre a sua filha, dando para ela a recuperação precisa que ela carece da parte do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido nesta noite. Estamos aqui reunidos em teu nome, para juntos aprendermos um pouco mais contigo, Senhor. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos
pela tua palavra, a qual tu nos enviaste, pois cremos, ó Deus, que o Senhor há de falar conosco de uma forma especial nesta noite. Papai querido, tu ouviste aqui os pedidos de oração. São muitos os pedidos de oração, Senhor. Te agradecemos pela grande obra a qual o Senhor realizou na vida do Júlio, Senhor. Só temos que te agradecer, pois o Senhor tem ouvido as nossas orações. Pai querido, também colocamos diante do Senhor a vida da irmã Tamires, a vida do irmão Luciano, Senhor, a vida de todos aqueles, ó Pai, que se encontram enfermos, ó Deus, e carecem da tua misericórdia. Estende a tua mão santa, meu Deus, repreendendo todo o mal, Senhor, concedendo aos teus filhos saúde. Ó Pai querido, tu conheces também cada vida que adentrou essas portas nesta noite, aqueles que estão acompanhando também a live, Senhor. Ó Pai querido, tu sabes como se encontra cada um dos teus filhos. Ó Pai, tu sabes que muitos adentraram essas portas nesta noite em busca de uma resposta, Senhor, de uma palavra. E cremos, ó Deus, que o Senhor tem poder para operar para conosco, ó Pai, segundo a tua vontade. Opera entre nós com toda a liberdade, Senhor. Que só haja lugar para o teu Espírito Santo entre nós. Ó Deus querido, nos ajude a nos esvaziarmos de nós mesmos, deixando lá fora todas as nossas preocupações e ansiedades, Senhor. E nos ajude a estarmos nesta hora sintonizados no céu, para que, ó Deus, a tua palavra venha adentrar o nosso coração e fazer morada. É o que todos nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Círculo de oração, louvando o nome do Senhor. Após o círculo de oração, os adolescentes estarão louvando. Enquanto os adolescentes estiverem louvando, nós também estaremos servindo o Senhor com os dízimos e ofertas que trouxemos à casa do nosso Pai. adoro, Senhor.
permanece fiel, eu não posso retroceder. Meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Fogo arde em meu coração, uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que tudo para. Vou aproveitar o momento, vou adorar, cantando louvores a Deus. Que o Senhor tem nos constituído a tê-las para uso, para louvor e glória do teu nome. Consagramos a ti, Senhor, que através desse instrumento, Pai, o teu nome continue sendo glorificado na mão daqueles que farão uso para a glória do teu nome. Consagramos para louvor do teu santo nome. Te pedimos e te agradecemos por essa dádiva, no nome de Jesus. Amém. Nossos adolescentes adorando o Senhor, e estaremos servindo o Senhor com os dízimos e as ofertas para a manutenção da obra. Pronto, meus amados, podem usarem. Deus te abençoe. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa
sua voz, não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aleluia! Som. Teste. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Misericórdia e o privilégio de estar inaugurando. Deus seja louvado. Amados, temos a grata satisfação desta noite tê-lo conosco o jovem Lucas. Onde está o jovem Lucas? Faz assim com a mão, para que conheçamos. Cadê o Lucas? Jovem Lucas? Aleluia. Como queremos dizer ao jovem Lucas? Vamos dizer para ele: seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, meu amado. Se sintam bem, se está na casa de Deus. Tem toda a liberdade para o adorar. Meus irmãos, nós iniciamos o estudo na semana passada, que tem por tema Entendendo e Vivendo sobre o Livro da Revelação. Nós fizemos a leitura do texto sagrado, do versículo 1 ao versículo número 8, na semana passada. Paramos no versículo 5 e daremos continuidade, mesmo que nós fizemos a leitura do versículo 9, daremos continuidade a partir do versículo 6. Na primeira semana nós falamos do padrão divino da revelação, falamos sobre o objetivo principal da revelação, tudo isso entronizado apenas na saudação de João para a igreja. A primeira bem-aventurança de Apocalipse, falamos sobre uma saudação cheia de verdades reveladas, que é a saudação de João, a partir do versículo 4 ao versículo 8. Fechamos falando sobre as três credenciais do revelador e o remetente. Falamos sobre os 7 espíritos que estão diante do trono, o que significa esses 7 espíritos. Falamos sobre essa importância tão grande das credenciais do revelador, que é Cristo, testemunha fiel, primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Falamos também sobre a causa e o efeito da revelação. E fechamos falando dessa importância que o elemento principal, o elemento que não pode faltar para que uma pessoa possa ser salva e estar no céu, o elemento principal é o sangue de Jesus Cristo. Ninguém chega diante de Deus sem um sangue. Até Deus nos ver por causa do sangue. Vocês sabiam disso? Deus só olha para nós por causa do sangue de Cristo, que nos deu essa oportunidade para Deus nos contemplar. Amém? Quando Deus olha a nossa vida, Deus primeiro olha para o sangue de Cristo, para olhar para cada um de nós. O sacrifício perfeito que nos condiciona a sua presença e nos dá liberdade para o adorar e bendizer o seu santo nome. Chama a atenção dos irmãos para o versículo de número 6. Eu acho que eu vou tirar o pedestral, fica melhor. Eu ainda esqueci meu óculos. Eu vou pedir o auxílio aqui.
do nosso data show, os irmãos, mais fácil para meditação. Olha o que diz o texto sagrado. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a Ele seja a glória, o poder para todos sempre. E nos fez reis e sacerdotes para seu Pai. Esse texto, o versículo, ele está falando dos benefícios da comunhão com Deus. Esse texto, ele retrata isso, os benefícios que recebemos pela comunhão com Deus. Sabemos que através do sangue nos levou à comunhão. E agora o texto está falando que Ele nos fez reis. Quem nos fez? Cristo. Ele nos fez reis e sacerdote para o seu Pai. E a glória e o poder seja dada a Ele, a Cristo. Nos fez um reino sacerdotal para servir a Deus. Ele nos fez um reino sacerdotal para servir a Deus. Quantos sabem que somos sacerdotes? Quantos tinham esse conhecimento? Os outros não tinham? Nós somos sacerdotes. Pastor, não sou obreiro, eu não tenho consagração eclesiástica, mas nós somos sacerdotes no reino de Deus. Todos nós aqui somos sacerdotes. E a Bíblia que nos fala isso. Abra a sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 5. Ele nos fez sacerdócio para o reino do Pai. A era da aliança antiga passou, aonde só eram sacerdotes quem eram da tribo de Levi e da linhagem de Arão. E tinha que ser perfeito, não podia ter nenhuma deformação no seu corpo. E ainda tinha vários requisitos para que pudesse ser sacerdote. Mas o sangue de Cristo nos conduziu e nos fez sacerdotes para Deus. E todos nós hoje, independente do sexo masculino ou feminino, todos foram feitos através de Cristo sacerdote para Deus. Mas todos que estão falando o texto, que estão inseridos na ação do sangue de Cristo em suas vidas. Ou seja, que entregou a sua vida para Cristo e aceitou o sacrifício de Cristo no seu viver para perdão dos pecados. Aí o Senhor constitui sacerdotes. Olha o que o texto vai dizer. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Somos pedras vivas, edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Além de ser sacerdote, um sacerdócio santo. Amém? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por quem? Por Jesus Cristo. Então, para sermos sacerdotes, e o privilégio que Deus nos deu de sermos sacerdotes, passando por Cristo. É a revelação da saudação de João que diz: meu irmão, minha irmã, nós somos sacerdotes. Cristo nos fez sacerdote para Deus. E todos nós somos constituídos sacerdócio. Por isso que o texto ele é enfático e diz: nos fez reis e sacerdotes. Ou seja, nos constituiu ao reino, o sacerdócio. Amém? Deu para os irmãos entenderem o versículo 6? Então vamos para frente. O texto ele está inserido dizendo que nós somos pedras vivas, casa espiritual e sacerdócio santo,
que é o verdadeiro sacerdócio, para oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Então, o sacrifício nós que apresentamos a Deus é um sacrifício espiritual. Amém? Até aí? Então, todo sacrifício do crente precisa ser sacrifícios espirituais. Por isso que lá em Romanos, quando Paulo escreve à igreja de Romanos, no capítulo 12, muito conhecido de nós, diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifícios vivos. Por que sacrifícios vivos? Porque nós somos pedras vivas. Aí o texto vai dizer: sacrifícios vivos, santo, porque o nosso sacerdócio é santo e agradável a Deus, porque o nosso sacrifício é o sacrifício espiritual. Amém? Para oferecer a Deus sacrifício espiritual, está entronizado na vida da pessoa a obediência. Amém? Por isso que quando o Senhor usa Samuel para falar com Saul e diz: tem tanto Deus prazer em sacrifício do que obedeça a sua palavra, Deus tem mais prazer na obediência do que o sacrificar. Porque o sacrifício que Saul estava apresentando não era um sacrifício espiritual. Porque o sacrifício espiritual que o sacerdócio santo apresenta a Deus é um sacrifício onde está inserido a obediência. Amém? São os 3 elementos da adoração. Você renunciar a você mesmo e dizer: faz de mim o que tu queres. Eu sou teu. Tu és o meu dono. Tu és o meu Senhor. A minha vida te pertence. Então percebemos que esses elementos estão os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O versículo 7, ele estará tratando agora uma promessa constituída, propagada e esperada. É uma promessa. Porém, quando o texto está enfatizando esta promessa, está narrando que é uma volta visível. Diga comigo: volta visível. É a volta de Cristo à terra, exaltado em poder e glória. Porque a primeira vinda de Cristo à terra, ele veio e nasceu em uma manjedoura, junto com os animais, em lugar simples. Momento de simplicidade e humildade. Mas agora, quando ele voltar à terra, ele voltará na essência da sua glória. Aí a Bíblia diz que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verá, e até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui está falando da volta visível de Cristo à terra. Aqui não está falando do arrebatamento, tá, amados? O arrebatamento, Cristo não pisará nessa terra. Cristo virá até as nuvens, nos ares. Amém? Segundo o céu, aonde o Espírito Santo nos levará e nos conduzirá até a Cristo. A volta de Cristo para a igreja, que é a volta invisível, não é constituída nesse versículo. Aqui não está falando do arrebatamento. Aqui está falando da volta visível. É Cristo já exaltado para pisar na terra. E a Bíblia diz, o profeta fala, quando ele descer sobre o monte vai se fender de uma parte para a outra, e virá um vale.
E interessante, eu acho tremendo a Bíblia. Não dá para entrar em detalhe, que não é objetivo de entrar em detalhes escatologicamente desse estudo. É para que os irmãos venham a ter uma noção e aquilo que Deus nos der, estarei entregando independente do estudo. Aqui a questão é nós entendermos o seguinte, essa grande importância. Depois posso passar para os irmãos os versículos chaves e referências bíblicas em relação a isso. A Bíblia já fala desse vale antes que ele exista. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? A Bíblia já fala que haverá um vale antes que ele... Pode procurar na geografia bíblica antiga, moderna, pode procurar com todo o aparato da tecnologia, ninguém vai achar esse vale que vai se abrir. Porque a Bíblia está falando antes que exista. Isto quer dizer que a palavra de Deus é autêntica, é fiel, é nova todos os dias. Amém? Tem alguém querendo invalidar a Bíblia, dizendo que não é mais o seu padrão de vida, não é mais a sua bússola de fé, e alguns críticos estão dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Eu quero vos ressaltar nesta noite, a Bíblia é a notícia mais atualizada em toda era, em todo tempo e em todo momento. A Bíblia chama as coisas que ainda não está na existência para vir à existência. Isso é Deus, viu? Porque Deus é o Deus da Bíblia, amém? O autor está presente. Então eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, independente da situação que você esteja vivendo, independente do que Deus fará sobre a tua vida, eu quero te dizer, tem coisas que você não entende, mas Deus já falou ao teu respeito o que vai fazer. Então creia, porque Deus é autêntico, Deus é verdadeiro e Deus fala. E quando Ele fala, Ele cumpre a sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor vai pisar sobre o monte. E o monte vai fender e abrir este vale. Isto mostra o poder operante em Cristo. Por isso que até mesmo, aí pastor, mas os que transpassaram já morreram. Como é que eles vão ver? Porque quando Cristo pisar essa terra, Ele não vai pisar para voltar antes de executar tudo o que está escrito. Ele vai ficar até o juízo final. E no juízo final a Bíblia diz que o Senhor dará ordem à morte, o inferno, o mar. Aonde estiver morto, o Senhor vai dar ordem. Traz de volta, eu quero eles vivos. A voz da vida vai trazer vida para aqueles que morreram sem salvação. Então até aqueles que o transpassaram, que não foram salvos, vai ressuscitar para ver quem que eles mataram. E quem que eles perderam a oportunidade de servir e de o adorar. É momento de refletirmos sobre isso. Enquanto vivermos nessa terra, precisamos adorar a Deus, servir a Deus e viver uma experiência com Ele a cada dia. Amém, amados? Deixa eu correr aqui. O texto está dizendo que eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Está dizendo sobre a sua volta visível, quando ele pisar nessa terra. Detalhe, ele não voltará sozinho. Ele voltará com o seu exército de anjos e com a sua noiva. Ele voltará e vai apresentar a sua noiva para o mundo. Vale a pena ser crente ou não? Pastor, quem é a noiva? Olha para você, faça assim. Você. Quem é a noiva? Diga, eu. Ele vai apresentar a sua noiva para o mundo.
Aqueles que zombaram, aqueles que criticaram, aqueles que perseguiram, aqueles que mataram, Ele vai apresentar a sua noiva viva, eterna, incorruptível para o mundo. Então vale a pena ser crente, amado. Vale a pena continuar, adolescente, servindo a Deus. Vale a pena renunciar ao mundo por amor a Cristo. Vocês já imaginaram como que será lindo? Vocês já imaginaram? Vocês olharem para o corpo de vocês, vocês veem corpo de glória. E vocês já imaginaram vocês não ter limitação de parede para você atravessar? Vocês já imaginaram isso? Vocês já imaginaram? Vocês não precisar pegar foguete, nem pegar avião, nem nada disso, para você ser transportada para um lugar para o outro. Você dizia assim, eu estou em Jerusalém, quero ir lá no Brasil agora. Você diz, mesmo da hora está no Brasil? Vocês já imaginaram isso? Ou você está na cidade de Jerusalém terrena, e você diz, eu quero ir na Jerusalém celestial agora, e você ser transportado para lá automaticamente, sem pegar foguete, sem precisar de nada. Estão pagando milhões e milhões para fazer uma viagem para o espaço. Meu irmão, minha irmã, adolescente, já pensou que é isso? Vocês não vão precisar pagar nada. Vocês dizem, eu estou aqui na terra, eu vou estar diante do trono lá em cima. Eu vou estar diante do trono, eu vou descer na terra. Vocês já imaginaram o que é isso? É isso que Deus tem preparado para a sua noiva. É isso que o Senhor tem preparado para a sua noiva. Amém? Ele não vai vir sozinho, ele vai vir com a sua noiva gloriosa, sem mancha, sem mácula, santa e irrepreensível. Haverá pranto naquele dia para aqueles que não te ouviu, não deu crédito quando você falou. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o bom para aqueles que se perdem. Somos o bom cheiro de Cristo, porque nós somos a noiva de Cristo, e Ele vai apresentar a sua noiva para o mundo. Amém? Versículo 8, vamos corrermos? Não dá para detalharmos muito. Versículo 8, aí o texto diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui representa as características daquele que tem nos prometido. As características dele. Ele está dizendo, eu sou eterno. Quando diz o princípio e o fim, o alfa e o ômega, no grego, a primeira letra, a última letra, ou no hebraico, alaf e o tal, a primeira letra do hebraico e a última letra, quando ele diz que é o início e o fim, ele está dizendo, eu sou o eterno. Quem te promete é eterno. E muito mais, o Todo-Poderoso, quem te promete é El Shaddai, aquele que tem poder de fazer. Então, a promessa dele é fiel e verdadeira. Ele diz a João, escreve, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou eterno, eu sou o todo-poderoso, João. Ele está dizendo para a igreja, diga à minha igreja que a minha palavra está de pé. Sabe que João trouxe na lembrança, eu entendo assim, tá? É uma colocação minha, um pensamento meu. Eu creio que João, naquele momento, lembrou no dia antes de Jesus subir, antes de ser morto, que Jesus faz uma reunião com eles, uma reunião particular com eles, e começa a revelar, dizendo que é necessário que ele suba, é necessário que ele morra, é necessário que ele seja entregue na mão dos romanos. E eles ficaram muito tristes. E Jesus toma fala ali, como está lá em João 14, e diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou vos preparar-vos lugar. Eu tenho na minha
concepção que quando João ouve essa saudação, João lembra desse cenário. Aquele que prometeu antes de ser morto, aquele que passou na cruz, aquele que foi abandonado pelos seus próprios discípulos, aquele que foi duvidado até mesmo daqueles que o seguiram, como Tomé disse, não, eu só creio se eu for lá, ver a mão dele, colocar o meu dedo no lado, só assim eu creio que ele ressuscitou. Independente do que o homem fez, independente da postura humana, naquele momento João lembrou e ele está dizendo, eu prometi, João, eu estou aqui, eu sou eterno, eu vou cumprir. O que eu prometi à minha igreja, eu vou cumprir, João. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Aí entra a segunda parte desse capítulo, vamos entrarmos nela, meu Deus. Versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro da aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo por causa da... O que levou João para a ilha de Pátimo foi a Domiciano. Domiciano é um imperador romano que ele reinou em Roma entre 81 a 96 depois de Cristo. Como eu falei na introdução, semana passada, João aqui não era mais novo, tá? João era um idoso de cabelo branco. Bem idoso. E João já tinha passado por uma experiência com esse homem, Domiciano. Domiciano já tinha, segundo a tradição judaica, não está na Bíblia isso, tá? É segundo a tradição judaica, que João foi lançado em um caldeirão fervente de óleo por Domiciano. Porque Domiciano recebeu a informação que era falada entre os irmãos, que João não morreria antes de ver a glória. Entende? Vamos ver se ele não morre. Joga ele no caldeirão fervente, esse velhinho, para ver se ele não morre. Segundo a tradição judaica, ele foi lançado no caldeirão fervente. Só que era uma interpretação errada dos irmãos, achar que João não ia morrer, mas a mensagem, a promessa de Cristo era que ele não morreria antes de ver o reino, a glória. Isso quer dizer que não é que ele ia morrer. Isso quer dizer que o Senhor ia revelar e levar ele para ver a glória antes da sua morte. E no final da sua vida, Deus não deixou de cumprir a sua palavra. Então, meu irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui, minha irmã. Deixa eu abrir um parênteses para te trazer uma orientação. Não duvide do que Deus é capaz de fazer na tua vida. Não duvide daquilo que Deus já te prometeu. Não duvide, ainda que as circunstâncias digam que não tem jeito. Não se esqueça que o teu Deus é eterno e é o Todo-Poderoso. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Pode descansar o teu coração, porque Ele vai cumprir na tua vida. O que Ele quer é que você descanse sobre o seu cuidado, que você confie que Ele é poderoso para resolver. Que você creia que Ele é suficiente para entrar com providência nessa causa. E pode esperar, porque aqueles que esperam em Deus jamais ficará derrotado e decepcionado. Então, eu trago para você, ilustro para você hoje, o Salmo 27, verso 14. Espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, porque Ele é fiel
para cumprir a palavra que ele te falou que ia fazer. João estava no término da vida. O imperador, o homem mais poderoso do mundo, deu a sentença de morte. Mas João tinha uma promessa daquele que tem todo o poder. Deu para entender? O maior homem poderoso da terra deu a sentença de morte. O homem mais poderoso da terra deu a sentença de morte, mas no trono, acima dele tem um assentado, que tinha feito uma promessa e diz: você não vai morrer antes de ver a minha glória. Amém? Descansa o teu coração, porque teu Deus é poderoso. E ele não se esquece daquilo que ele fala. Ele não esquece daquilo que ele te promete. Eu posso esquecer, qualquer um de nós aqui podemos esquecer e não cumprir o que prometemos. Mas Deus é diferente o negócio. Com Deus é diferente. Ele promete e ele escreve no seu memorial. E todos os dias ele traz a sua consciência espiritual, está viva diante dele. Agora você precisa entender que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um dia. Amém? Independente. Como já vimos várias experiências sobre isso. Pais que oraram pelos seus filhos. Eles viram seus filhos até mesmo estar em cima de um púlpito e serem pastores. Porque Deus fez uma promessa. Não podemos duvidar do que Deus é capaz. Amém? Amém, meus irmãos? Um diz que é um tamanho, outro diz que é outra. Outro diz que tinha animais selvagens, outro diz que era uma ilha, ilha boa. Cada um fala uma coisa. Eu prefiro ficar com a Bíblia. A Bíblia fala que não era bom. Porque diz, por causa da palavra eu vim para aqui. Então o negócio não era bom. E independente de onde estava, o importante é que Deus ia cumprir o que falou para João. Amém? Independente que saiu a sentença para o mal de João, mas Deus transformou o mal em bem. Meu irmão, minha irmã, ainda que lance uma mensagem para te matar, Deus transforma o mal em bem para te dar vitória. Ainda que faça alguma coisa para te atingir, Deus transforma esse mal em bem para te abençoar. E a pessoa fica confundida, porque não entende, porque não conhece Bíblia, mas o crente sabe que está em Isaías 41, versículo 10 a seguinte, que diz: não temas, porque eu estou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos ficarão todos que irritarem contra ti, que guerrearão contra ti, se tornar-se-ão em nada, porque eu te tomo pela mão e te digo: não temas, que eu te ajudo. Crente é para viver experiência com Deus. Amém? Crente é para viver experiências com o Eterno. Independente do que você passe, independente, mais importante é o que Deus é na tua vida. O que Ele é na tua vida é suficiente. E pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Vamos para o versículo 10. Aleluia. Meu Deus. Aí João diz: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Vamos entender isso aqui? Arrebatado no Espírito. Ou seja, diga comigo, o que João viu está além da nossa concepção humana, da nossa memória.
Está muito mais além. E quando o texto diz, no dia do Senhor, isto quer dizer, tá? Abrindo e jogando por terra alguns fundos doutrinários, tá? Que tem aí. Aqui está falando, no dia do Senhor, é o dia que Jesus ressuscitou. Quando o texto fala, no dia do Senhor, está dizendo que é o dia que Jesus ressuscitou. Que foi o dia que Jesus ressuscitou. Quem sabe qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Ninguém sabe? Eu quero ouvir, irmão. Fica com medo não, vocês sabem. No domingo. Então cai por terra aquele fundo doutrinário que diz que temos que guardar o sábado. Ah? Até para a revelação o Senhor apareceu a João no domingo. O dia do Senhor está dizendo no domingo, o dia que ele ressuscitou, é constituído o dia do Senhor. E vocês podem pesquisar, buscar nos pais da igreja, Orígenes, todos eles, discípulos de João, todos eles vão nas suas narrativas, que todos eles escreveram, tá? Todos eles escreveram também, e todos eles vai confirmar e vai dizer e autentificar que o dia do Senhor está falando do domingo. Tá? Aqui está falando no domingo, que Cristo ressuscitou. Então, que dia que João recebeu a revelação? No domingo, o dia do Senhor. Ouviu detrás dele uma grande voz como de trombeta. Aí vamos entrarmos agora, amados. Vimos aí o método da revelação, e foi arrebatado em espírito, em um domingo. E detalhe, isto se constituiu, segundo os eruditos, fazendo uma contagem da vida de João, isso se constituiu, buscando fundo histórico de historiadores, que foi aproximadamente, ou precisamente, 95 depois de Cristo. Quando foi que João recebeu a revelação? 95 depois de Cristo. Ele era novo? Não. João estava velhinho. Amém? Credibilidade. Amém? Deus não escolheu um neófito. Deus escolheu não que o neófito, ou seja, aquele que é novo, não tem conhecimento. Deus escolheu um cabeça branca, com experiência e com peso de palavra. Infelizmente, vivemos dias hoje que tem muitos que não têm respeitado nem a postura daquilo que é constituído através da natureza na sua vida. Mas louva a Deus que o Senhor tem guardado na igreja. Aleluia! Cabeças brancas, amém? Que adora, que ensina, que exemplo, que é um espelho para ser visto. E o nome do Senhor tem sido glorificado nessas vidas. Volto para os jovens e adolescentes. Busque conselho sadio para vos dar. Não faça igual a Roboão. Buscar conselho nos neófitos. Busca nos cabeças brancas, que tem experiência de vida e tem contato com Deus, e dará para vocês o conselho preciso para um futuro brilhante na presença de Deus e neste mundo. Amém, meus filhos? Busque o conselho a Filadélfia e a Laodiceia. Nós vamos ver precisamente um pouco mais de amplitude e o período profético dessas igrejas um pouco mais para frente. Amém? E vamos ver o perigo que tem quando uma igreja, ela mistura com o Estado. Vamos ver o perigo que tem quando a igreja, ela se alia diretamente e se mistura com o Estado. O que é que dá? É a igreja de Pérgamo. Nós vamos ver o que aconteceu com a igreja de Pérgamo. Por se aliar, o que é que dá? Temos que ter representantes na política, mas a igreja não pode se envolver com a política. Amém? Vamos ver esse ponto muito importante um pouco mais para frente.
tá? Que Deus nos dê políticos tementes a Deus para nos representar. Porém, a igreja não pode se aliar à política. Amém? A consequência não é boa. Diga, pastor, quais são as consequências? Vocês querem saber mesmo? Continua vindo os cursos de ensinamento que vamos falar de todas elas. Amém? Então vamos vermos aqui o propósito da revelação. O Senhor mostra para João no versículo 11, e deixa eu correr nele. Ver, amém? Versículo 11. Ver, escrever e enviar. Diga, ver, escrever e enviar. Enviar quem? As 7 igrejas. Aí entra o versículo 12. Olha o que o versículo 12 diz. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Diga comigo. A primeira revelação simbólica. 7 castiçais de ouro. Vamos ver quem são esses 7 castiçais. Tá? Aí entra versículo 13 a 16, que é uma apresentação só do texto e uma revelação. Versículo 13 a 16. Vamos ver rapidamente. Melhor, eu vou resumi-lo para que possamos fecharmos essa parte. Tá? Aqui tem um versículo, eu quero chamar a atenção dos irmãos para nós entendermos que Deus é soberano, tá? E a palavra de Deus é fiel, e que Deus é aquele que é onisciente, e chama as coisas à existência antes que ela exista, e fala de coisas que ainda vai acontecer. Então vamos ver que Apocalipse não é uma filosofia humana, e nenhum conhecimento histórico humano, e nenhuma mensagem de retaliação contra o Império Romano, como alguns propagam-se e dizem dessa forma. Vamos ver que o negócio é muito sério, e aqui é uma revelação do céu, e tem princípios eternos, tanto no passado, quanto no presente, e quanto no futuro. Então vamos vermos o que o texto vai destacar, o versículo 1 a 13. Deixar para os irmãos lerem em casa, tá? Versículo 13 a 16. Eu vou só apresentar para vocês o resumo, as características. Esse texto vai falar sobre cabeça e cabelos brancos. Diga, cabeça e cabelos brancos. Olhos como chama de fogo. Pés semelhante a latão reluzente. Voz de muitas águas, boca que saiu uma espada afiada de 2 fios. Quando diz aguda, está dizendo afiada. E de 2 fios, corta dos 2 lados. Rosto como sol resplandecente. Percebeu as características desse ser? Olha que João vai dizer. Observe. E no meio dos castiçais. Ele estava na onde? No meio. Um semelhante a quem? João está falando de quem aqui? Que foi que João viu? Que foi que João viu? Cristo em um estado de glória. Cristo ressurreto. Essa é a grandeza de Deus. Agora observe, abra a sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 5 e versículo 6. E vamos fecharmos aqui. Daniel 5 e 6. Aí o texto vai dizer 10, 5 e 6. Daniel foi antes de Cristo ou depois de Cristo? Antes de Cristo.
Poucos dias ou muitos anos? Muitos anos. Observem o que o texto vai dizer. Daniel viveu entre o império de Nabucodonosor, babilônico, e Medos e Persas. Então mostra que é bem distante por dias de Cristo e o dia que João estava vivendo. Olha que o texto vai dizer: e levantei-me os meus olhos, e olhei, e eis um homem vestido de linho. Quem está vendo? Daniel. Daniel está narrando o que ele viu. E os seus lombos cingido com ouro fino de ufas. E o seu corpo era como um berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos, esse berilo aí em outras traduções está turquesa. E os seus olhos como tocha de... E os seus braços e os seus pés brilhante como um bronze polido, ou latão reluzente. E a voz das suas palavras era como voz de uma grande multidão, ou de muitas águas, voz de trombeta. E o seu corpo era como um berilo, e o seu rosto parecia como um... Voltando aqui, agora faça uma interligação com Apocalipse 13:16. Que foi que Daniel estava vendo? Diga comigo: Cristo ressurreto. É o mesmo ser que João trouxe essas características. Que isto quer dizer para nós? Porque foi para Daniel que o Senhor revelou os 4 impérios. E o que ia renascer. Que ia surgir do último, que era o Império Romano. A perna de ferro, com os pés de barro e ferro. Ia renascer. E antes da revelação terminar, Daniel fala que uma pedra, sem arremesso de alguém, vem até a estátua e bate no pé, e derruba a estátua, joga por terra, e instala agora o seu reino. Sabe o que Daniel está dizendo? O império dos gentios terão 4 impérios, um vai renascer, aonde o dominador será o anticristo, mas existe um ser que é maior. Daniel está dizendo, e eu vi este ser, o seu rosto é como um relâmpago, a sua voz é como voz de multidão, ele é o Todo-Poderoso, e ele nos dias da igreja, aqui é revelação, o Senhor falou através de Pedro e disse: Pedro, tu és Petrus, tu és fragmento pequeno, você é seixo, Pedro, você é pedra pequena, e vocês serão pedras vivas, mas sobre a minha igreja eu vou edificar, conforme o teu dito, que eu sou Cristo, eu sou Petra, eu sou rocha, eu sou rocha grande, Pedro, eu sou rocha inabalável, eu sou rocha, quem estiver em mim, nenhum vento tira da minha presença, nenhum vento tira da minha casa, ninguém tira de mim, porque aquele que vem a mim, eu não lanço fora. O Senhor dizendo para Pedro, Pedro, sobre esta pedra que sou eu sou a pedra que vou instalar o império sobre o mundo. Esta pedra que eu edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno, Pedro, não vai prevalecer contra ela. Pedro, enquanto elas
estiver aqui, eu vou cuidar. Enquanto viver, eu estarei com ela. Mas uma coisa é melhor, Pedro. Um dia eu vou derrubar no pé da estátua. Eu vou mostrar o meu poder, Pedro, sobre o reino desse mundo. E todos verão, todos saberão, Pedro, que eu amo a minha noiva e voltei para ela para estar comigo. Deixa eu concluir. Deixa eu concluir aqui. Pode se colocar de pé. E vamos fechar aqui. Quando ele diz que tem vestes de linho puríssima, está dizendo pureza, ele é puro. Amém, meus irmãos? Quando ele diz que os olhos dele é como tocha, como chama de fogo, está dizendo que ele é onisciente. Ele vê além da dimensão humana e do natural. Ele conhece mais do que raio-x, ou ultrassom, ou sonografia. Ele vê além de que tudo isto. Tanto é que a ciência consegue descobrir até as junturas, consegue ver até as medulas. A ciência consegue até este ponto. A ciência vê o ser humano de uma forma interna tão precisa que até a formação da criança é vista até através da ciência. Mas só o olhar de tocha que consegue ver a divisão da alma e do espírito. Deu para você entender? Só o Todo-Poderoso, só o Onisciente sabe a divisão da alma e do espírito, que são inseparáveis, estão interligadas. Mas o Espírito Santo, o Pai e a palavra dele revela onde está essa divisão. A pedra veio sobre este alto e derrubou. E essa pedra é a apresentação daquele que é eterno, o Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, não é para te emocionar, mas permita-me nessa noite, a você fechar os teus olhos agora, por 1 minuto apenas, e meditar no que Deus tem preparado para a tua vida no céu. Por 1 minuto. A nossa mente é um avanço tecnológico tão tremendo, tão abrangente, que usamos pouca capacidade desse poder. Você pode viajar agora, atravessar os anos-luz até chegar lá ao trono. Comece a enxergar o que Deus tem preparado para você, o que a Bíblia já te revelou e aquilo que Ele já te revelou na sua intimidade. E eu quero te dizer que as aflições desta vida não há de se comparar com a glória que nos será revelada. Levanta a tua cabeça, crente. Manda esse abatimento embora. Manda esse abatimento embora, crente. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. O nosso corpo mortal pode abater, mas dentro de você há um homem, há uma mulher espiritual. Levanta. Ergue. Anima. Se fortaleça com esta palavra. Quem está no trono tem um controle. Quem está no trono tem um controle.
tudo o que acontece na terra comigo e com você é porque Ele permitiu. Mas saiba que o desfecho final é do eterno que tem para a tua vida, para a tua história. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, anima. Alegra a tua alma, alegra a tua vida. Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Você não é vencedor, você não é vencedora. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Você pode até perder nessa vida, mas a eterna está garantida e ninguém toma das tuas mãos, porque quem te promete é fiel para cumprir na tua vida. Eu quero finalizar. O único que tem poder de te tirar da eternidade, olha o que eu estou te dizendo. O único que tem poder de te tirar da eternidade não é nem o Pai, Deus. Porque aquilo que Ele der, Ele não toma de volta. Não é Satanás, porque o poder dele é limitado. Ele vai até onde Deus permite. O único que tem capacidade de tirar a eternidade de você ou de mim é nós mesmos. É nós mesmos. Nós temos poder de tirar a eternidade de nós. As nossas escolhas. Mas o Senhor nos chamou para uma escolha melhor. Ele nos chamou para gozar o céu. E se tiver em nossa vida, assim como João estava no coração dele, pode sentenciar até a morte, mas você continua firme, olhando o invisível. Pode ser apedrejado como Estevão, mas olha para o céu e vê o céu aberto e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Alegra a tua alma, alegra o teu coração. Contemplou o céu? Eu falei 1 minuto e já está indo para 5, vamos fechar. Contemplou o céu? Contemplou o céu? Contemplou o que Deus tem preparado? E vamos tirar essa mente limitada que nós achamos que a coroa de glória é aquela coroa que os reis usam, coroa que põe na cabeça. Vamos tirar essa mente limitada nossa, vamos, em nome de Jesus, vamos. Não é a coroa que os reis da terra usam, não. Não é a coroa com diamante, não, nada disso. Está falando de coisa inédita, de coisa espiritual. Está falando de grandezas eternas. O que o Senhor tem preparado é uma coroa de glória, coroa de justiça, coroa para aqueles que querem viver com Ele eternamente. Abre a tua mente. Abre a tua mente. Abre a tua mente. O céu é melhor. Amém? O céu é melhor. Todas as ofertas que fizerem aqui na terra, para você, o céu é melhor. Querido Pai, estamos na Tua presença. A Tua igreja te bendizendo, Pai. A Tua igreja diante de Ti. Vieram para adorar o Teu nome. Vieram para Te servir, Pai. Vieram para receber a Tua palavra. Não a palavra do pastor, porque o pastor não tem nada para ela. Tu és o dono da palavra. Tu és o conhecedor das necessidades. Pai, sei que a hora foi embora. Precisamos terminar o culto. Cumprir o nosso compromisso de horário. Mas eu te peço agora, através da Tua graça, visita, Pai. Visita com Teu Espírito agora. Visita a Tua noiva agora. Visita os Teus filhos agora. Abre, Pai, a visão cada vez mais. Abre a visão para ver. Abre a visão para sentir. Abre a visão, Pai, para contemplar.
as grandezas, as maravilhas, a glória que está em volta daquele que tu amas. Ó, meu Rei, meu Pai, meu Deus, traz paz, traz ânimo, traz alegria, traz gozo na alma, traz convicção para a glória do teu nome. Tem irmãos aqui como Geazi, Pai, tem visto só o exército do inimigo e tem se assustado. Tem visto só as adversidades e tem temido. Abre a visão agora para ver o exército. Abre a visão agora para ver quem está com eles. Abre a visão agora para eles contemplarem quem está conosco. Abre a visão para enxergar o seu exército. Peço-te, para a tua glória, dai a eles experiências, dai experiência. Te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Diga comigo amém. Estenda as vossas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós e todos digam amém. Diga, pastor, o que é que Apocalipse vai nos revelar agora?